pessoal, beleza? Wesley aqui. Olha só, faz tempo, né? Faz tempo que não sai um videozinho aqui no canal. Calma, eu tive os meus contratempos, peço desculpa a quem está acompanhando assiduamente os vídeos, né? Quem inclusive perguntou lá no Instagram. Inclusive quem quiser seguir o Instagram é o mesmo nome aqui, tá, do canal, é só colocar lá @Cultura Darkness, do mesmo jeito aqui do canal, que também é Cultura Darkness, que vocês vão também encontrar alguns conteúdos lá sobre análises de séries, filmes, algumas obras literárias, inclusive algumas de escritores nacionais contemporâneos relacionado ao mundo gótico e ao mundo dark, tá bom? Então, mais de um mês sem vídeo aqui no canal, mas o canal não morreu, não está morto, certo, pessoal? E eu venho com uma reflexão que na verdade é a segunda parte que eu prometi, fiquei devendo, do último vídeo deste canal, né, que é a relação entre a cultura gótica e a cultura pop, certo? Então muitas coisas já teriam que se dizer sobre essas duas palavras. Inclusive alguém poderia me corrigir, mas Wesley, não seria subcultura gótica? Você está falando de cultura gótica? São coisas diferentes, tá, pessoal? Quando a gente fala de subcultura gótica, a gente fala do movimento pós-punk, nascido na Inglaterra, lá na década de 80, que tem toda uma relação com a música e algumas teorias filosóficas da economia, da política, como o marxismo, certo? Então tá nessa vibe aí, né? Para ir. Quando a gente fala em cultura gótica contemporânea, várias outras coisas, vários outros elementos vão entrar, certo? Eu já falei sobre isso também em outro vídeo aqui, que é chamado de o que é o gótico, né? É bem abrangente. O título é provocativo mesmo, certo? Mas lá vai explicar um pouquinho disso, tá? Dessas diferenças, aonde é que estão as relações também, tá, pessoal? Porque quando a gente fala em cultura gótica, a gente está falando de outros aspectos que não deixam de ser góticos, como o cinema, como as artes visuais no geral, como a literatura, certo? E várias filosofias, pensamentos que têm a ver com o goticismo, tá? Então são realmente coisas, eu não diria totalmente diferentes, mas o nome cultura gótica abre um leque maior de possibilidades, certo? Mas a gente não está aqui hoje para fazer essa diferenciação. Alguém vai discordar, vai dizer que não é bem assim, tudo bem. Hoje em dia é praticamente impossível a gente chegar a qualquer unanimidade sobre alguma coisa. Eu falo a partir das correntes de pensadores que eu tenho lido, né, que eu tenho estudado, que eu já estudei desde a minha graduação. Eu sou graduado em letras, né, me foquei bastante em literatura e na literatura em relação a outras correntes de pensamento que tentam entender a linguagem, a literatura, a expressão da fala, da escrita, como a própria psicanálise, certo? E a psicologia de maneira geral. Então, eu me situo em algumas bases para falar do que estou falando, né? E também da vivência minha, mas não é só isso. Esse canal não é só uma coisa pessoal. Então, de vivência de alguns grupos, de algumas pessoas, do que elas sentem, né, daquilo que elas falar é importante, tá? Da percepção, né? Aqui o canal ele pretende ser mais racional, teórico, analítico, mas a gente não pode esquecer da importância da percepção, tá? Do que a pessoa sente, das emoções. Então, voltando para o tema, cultura gótica e cultura pop, se tem alguma relação, se não tem, né? Então é o seguinte,
Vamos começar entendendo assim, que, como eu já falei, nada é unânime. Algumas pessoas ligadas principalmente à subcultura gótica, porque nasceu nos anos 80, mas ainda influencia aí uma galera, várias bandas, né, e várias pessoas que estão aí mais no meio artístico da música, né, principalmente, ou que só são curiosas e bebem muito da origem da subcultura, né? Então essas pessoas vão dizer que é impossível haver alguma relação ou que a cultura pop traga alguma boa contribuição para o gótico, né? Para o goticismo de uma maneira geral. E essas pessoas, elas têm uma base que é mostrar que a cultura pop, ela foi criada, ela foi desenvolvida, ela foi tomando forma dentro do que nós chamamos de capitalismo da terceira fase, né, do neoliberalismo, onde tudo meio que é um produto, é uma objetificação, né, é uma produção de um lado para um consumo meu, seu, de outro, né? Então essas pessoas que estão ligadas à subcultura, elas vão ver a cultura pop como uma forma do capitalismo moldar as pessoas, produzir massificação, fazer com que todo mundo tenha gostos parecidos, desejem as mesmas coisas, consumam as mesmas coisas, passem a se comportar de determinadas formas, né, fazer com que a sociedade tenha determinadas tendências, exclua ou ignore outras coisas, passe a pensar de uma determinada forma, tenham determinadas ideologias, não tenham outras, né? Então, principalmente nesse mundo bem polarizado que a gente vive, então o neoliberalismo, o capitalismo vai se filiar a algumas correntes ideológicas aí de políticas, né, de partidos, enfim, e vai realmente criar essa cultura pop, né, para realmente massificar, né, para dominar as massas, as pessoas. Então, essa é uma forma de ver a não relação, né, entre a subcultura, entre a cultura pop, desculpa, e a cultura gótica, certo? Mas, como a gente já falou aqui em outros vídeos, a cultura gótica e os aspectos góticos, as características góticas, elas não estão mais só, aliás, nunca estiveram só atreladas à subcultura gótica, né? Porque existiu o movimento literário do século XVIII e XIX, né, do goticismo, certo? Esses aspectos lá do século XVIII, da literatura gótica, né, que nasceu aí com o Castelo de Otranto, mas tem várias obras, né? Carmila, Drácula, Frankenstein, só para citar alguns, né? Tem vários escritores muito bons, Mary Shelley, o Edgar Allan Poe, maravilhoso, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, se der tempo, que ele tem a ver com essa coisa da cultura pop, que sério? É sério, tem, eu explico, se não der nesse, talvez a gente faça uma parte 3, mas esses escritores aí, né, que são chamados escritores da literatura gótica, são lá do século XVIII, XIX, bem antes da subcultura gótica do século XX, agora da década de 80, né, das últimas décadas do século XX. Então, esses escritores já beberam em outras culturas mais antigas, né, enfim, toda uma mitologia que não é cristã, e tem também elementos cristãos também dentro da literatura e da cultura gótica de uma maneira geral, certo? Mas então é isso, a cultura gótica, né, muitas coisas recebem o nome de gótico, né, a própria arquitetura também, por causa das igrejas da Idade Média, né, as igrejas católicas, e a gente não pode dizer, não, isso não é gótico. Existe todo motivo por ter a palavra gótico,
e tem sim uma associação e uma relação com a subcultura da década de 80. Aí tem que ler, tem que pesquisar, porque num vídeo só, mesmo que seja a segunda parte, mas não dá para explicar tudo, né? E também é importante voltar lá no meu vídeo que é o gótico, porque vai dar para entender melhor o que eu estou falando aqui, certo? Mas vamos lá. Existe uma escritora norte-americana chamada Linda Hunt. E ela escreveu um livro bem volumoso, que tem mais de 300 páginas, onde ela esmiuça e tenta entender como é a cultura atual, como é que a cultura atual funciona, né? Claro que ela não fala só em escritores góticos, em cinema gótico, ela fala da cultura de uma maneira geral. E ela dá o nome disso de pós-modernidade. Outros escritores também falam da pós-modernidade. Mas eu estou querendo chegar com o quê? Estou enrolando demais. E vamos lá. A Linda Hunt, o nome do livro, para quem quiser pesquisar, acho que dá para baixar um PDFzinho. É A Poética do Pós-Modernismo. Tá? Então ela vai falar que os sistemas econômicos, financeiros, políticos, eles são muito complexos hoje, atualmente, né? Então não tem como a gente classificar uma coisa de bom e ruim, né? Não é só, as coisas não são só mais duais. Na verdade, elas têm múltiplas fases. Elas são ambivalentes, elas têm várias características e, inclusive, elas se contradizem. Portanto, meus amigos, meus queridos que estão assistindo, o próprio capitalismo, ele se contradiz. Por quê? Qual é a função do capitalismo? É agradar, é chamar a atenção, é fazer com que a gente vá consumir o filme, gastar no cinema, fazer com que a gente compre o livro, né? Então, quando ele faz isso, ele acaba dando um tiro no pé, porque muita gente ainda, e eu espero que sempre, vão existir muitas pessoas que vão procurar um conteúdo mais profundo. E a cultura gótica está aí, certo? Então essas pessoas, elas vão querer não só o mais do mesmo, não só um filmezinho de comédia romântica, por exemplo, mas elas vão querer uma coisa mais profunda. E aí o que faz? O sistema vai dizer não para as pessoas? Não pode. Então é claro que o sistema, por meio da cultura pop, acaba produzindo conteúdos mais profundos, em que as pessoas podem, a partir daquele conteúdo, se aprofundarem em outras coisas e desenvolverem uma identidade mais complexa, né? Serem pessoas mais autônomas, serem pessoas mais leitoras, pessoas mais curiosas, pessoas que buscam mais o conhecimento. E aí pode até ser que surjam novos grupos contra o próprio capitalismo, como a subcultura gótica surgiu na década de 80, né? Então, o capitalismo ele pode até ir contra ele mesmo? Pode, mas é impossível de não ir. Porque enquanto muitas pessoas estão afim de uma coisa mais básica, né, estão só afim de desopilar, de relaxar, e a literatura gótica, o cinema gótico, os filmes, etc., servem para isso também, mas não só, porque tem muitos planos, né, tem várias camadas. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que querem só dar uma risada, tem pessoas que querem refletir. Mesmo essas pessoas que trabalham muito e tal, mas elas querem entender algo mais, elas não querem ficar só sendo massa de manobra. E é aí onde entra a cultura pop, certo? Porque de vez ou outra sai um filme adaptado, né, uma série adaptada de um livro mais profundo, aí a pessoa vê o filme, vê a série, aí a pessoa quer saber como é que é o livro também, aí a pessoa vai atrás do livro. Então a cultura pop, nesse sentido, ela é boa para a cultura gótica, porque ela acaba trazendo pessoas para dentro da cultura gótica. Claro que eu estou falando assim de maneira muito superficial, porque é um vídeo, tá, pessoal? Mas é o que acaba acontecendo com muitas pessoas. Só para dar um exemplo, tem um seguidor aqui do canal, uma seguidora chamada
Bianca, ela se diz, né, se diz não, desculpa, ela é da subcultura gótica, né? Inclusive ela se veste assim, como eu, né? Um espartilho e tal, ela é professora de balé, inclusive. Abraço aí, viu, Bianca? E ela comentou no último vídeo sobre essa questão dessa social ou não, essa relação entre a cultura gótica e a cultura pop. E ela comentou o seguinte, deixa eu ver se dá para ler aqui. Ela comentou assim: o que me introduziu à subcultura gótica foram os personagens de desenhos e filmes da cultura pop, enquanto criança. Nesse caso não foi uma manipulação ou uma alienação, aconteceu uma identificação com a subcultura. Ou seja, depois a gente conversou, né, e ela está se referindo aí a obras do Neil Gaiman, o Neil Gaiman fica ali entre a cultura gótica e a cultura pop, né? Porque quando produz, por exemplo, Coraline, é uma animação, e ela falou, né, a Coraline, eu amo a Coraline. Então, obrigado pelo comentário, Bianca, obrigado por mostrar aqui, por meio da cultura pop, um monte de gente viu Coraline. Muitas viram e pronto, não ligaram. Mas ela viu, foi atrás de outras produções e também foi atrás de obras, de livros, de escritores e, enfim, conhece muita coisa da cultura gótica. E é uma pessoa que pensa por si mesma, é uma pessoa que, a partir, né, das reflexões da filosofia gótica, pôde tomar decisões melhores na vida dela e simplesmente não se deixou levar por qualquer pensamento que muitas pessoas, infelizmente, se deixam, por não terem leitura, né? E mesmo filmes mais pesados, que trazem terror, horror, se a gente prestar atenção, eu já falei inclusive sobre isso, tem vídeo também sobre o que é a diferença entre o gótico, o terror e o horror, mas se a gente for prestar atenção, muitos filmes que se dizem de terror e de horror tem uma reflexão por trás muito profunda. Agora, tem que parar, tem que analisar, né, com calma, mas a gente pode aprender algumas coisas aí, certo? Então, inclusive o querido Edgar Allan Poe, né, completou ano, né? Ele teria aí cento e tantos anos de vida, se estivesse vivo, né? O Edgar Allan Poe, ele foi um desses caras que, apesar de ser gótico, apesar de amar a noite, apesar de, ele mesmo disse, deixou bem claro, né, que a noite era muito melhor para ele, que ele se sentia muito melhor contemplando a noite, ou em um bar escuro, né, numa taverna escura bebendo, do que o dia. Mas o próprio Edgar Allan Poe foi quem saiu batendo, né, em várias editoras, jornais, para ser publicado. Ele teve muita fama, foi muito reconhecido como um grande gênio da literatura, póstumamente, infelizmente, depois que faleceu. Mas enquanto vivo ele teve que batalhar muito, mas ele acabou se tornando uma figura meio pop, né? Falar em literatura gótica, todo mundo lembra de Edgar Allan Poe, né? Um dos grandes escritores que vão ser lembrados. E saiu aí vários filmes baseados nas obras de Edgar Allan Poe. A Netflix lançou aí por último a série A Queda da Casa de Usher, que muita gente não gostou, mas muita gente gostou também. E faz com que as pessoas, pô, que massa, vamos procurar mais, saber quem é esse escritor, vamos procurar as obras, né? Vamos procurar saber que literatura gótica é essa, que cultura gótica é essa, tá? Então, as plataformas de streaming, o capitalismo, a cultura pop, de uma maneira, mesmo que seja inconsciente ou mesmo que não queira, acaba sim, né, produzindo coisas, claro que não tão profundas, mas que, quer dizer, eu vou até pedir desculpa, porque algumas são profundas sim, né? São poucas, né? São poucas produções, mas algumas são bastante profundas e faz com que as pessoas
pelo menos algumas, vão buscar mais e mais do gótico. Então, a gente encerra aqui a reflexão entendendo que a cultura pop ela é muito importante, sim, e ela influencia, sim, para que as pessoas conheçam a nossa boa cultura gótica, tá? E para que a gente faça as nossas escolhas de estilo de vida, que não é só estilo de vida, não é só estilo de roupa, né? A roupa, os acessórios, as makes, as tatuagens fazem parte, mas não é só. E as pessoas vão aí construindo suas identidades, seus estilos de vida e vão, né, cada vez mais consumindo do gótico e amadurecendo com a filosofia gótica. Isso é muito importante, tá? Agora, acontece também, só para provocar um pouquinho, antes de terminar o vídeo, de algumas pessoas consumirem só o estilo. Né? Ver um monte de filme de vampiro e... eu quero usar sobretudo, né? Quero usar espartilho, corset, quero, sei lá, né? Mas aí depois vão fazer, sei lá, live de NPC no TikTok, vão... E quando você chama uma pessoa dessa para conversar, ela tem todo o estilo, mas ela não tem nenhum conhecimento do que seja o gótico, não tem nenhum conhecimento da filosofia, das ideologias góticas, né, que são produzidas aí há muito e muito tempo atrás. Mas a pessoa não tem nada disso. Então, não é uma crítica ao estilo, a gostar e amar o estilo e a estética, né? Porque senão eu estaria me contradizendo aqui, olha só, né? Mas é não ficar só no estilo. Eu gosto do estilo, eu quero uma tatuagem nova, eu quero um corset novo, eu quero uma jaqueta, eu quero um coturno. Ok, aí você está consumindo, fazendo tudo realmente que o capitalismo quer. Mas sabe debater? Né? A cultura gótica nos ensina a refletir e a debater várias coisas. Sabe conversar sobre gênero, sobre sexualidade, sobre política. Sabe realmente ter uma postura mais madura, sabe realmente conviver, apreciar as pessoas que são interessantes, ou não, ou é só o estilo meramente e pronto. Então, a cultura pop também pode fazer isso, né? Produzir várias pessoas que consomem apenas estilos baseados no gótico, mas que não possuem uma filosofia gótica. Mas aí, claro, é de cada um. Há quem fique só no superficial e há quem vai buscar mais maturidade, né? E é isso, pessoal. Por hoje é isso. O vídeo já ficou longo demais para mais de um mês sem conteúdo, né? Mas mesmo assim, se vocês chegaram aqui até o fim, não esquece de deixar o like, não esquece de ativar o sininho para quando saírem novos vídeos, não esquece de compartilhar e fica à vontade se quiser deixar o seu comentário aí também, que a gente está sempre aqui e na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? De indicação de livro, para quem tem ainda dúvidas sobre essa coisa da cultura gótica, da subcultura gótica, eu indico a Dunja Abril, Cultura Gótica, acho que é Identidade, Sexualidade e Estilo, mas só tem em inglês. Vocês podem tentar baixar, dá certo baixar e vão tentando traduzir, né? E outras obras assim, mais introdutórias ao gótico, tem várias, né? Tem o próprio Filosofia do Horror, o Paradoxo do Coração, do Noel Carroll, que escreveu aí na década de 90 e escreve muito bem sobre cultura gótica. Você está começando, quer entender um pouco de cinema gótico, de literatura gótica, está entrando agora no estilo de vida gótico, então Noel Carroll, Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração, esse é o título do livro, tá? Já enviei até para algumas pessoas que me pediram. Então é isso, obrigadão por ter ficado até aqui, desejo aí ótima vida para vocês,
seja lá o que signifique. Quando estiverem na bad, consumam do gótico e até o próximo vídeo.